programa Saúde para Você. A minha convidada hoje é a endocrinologista doutora Alessandra Eduardo. Ela vai conversar comigo sobre sarcopenia. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Agora sim, eu vou conversar com a doutora Alessandra sobre sarcopenia. Olá, doutora, seja bem-vinda aos nossos estudos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, Marinalva. Alessandra, fala pra gente primeiro, conceitua sarcopenia. Então, sarcopenia é uma patologia que ocorre com o envelhecimento, né, da população. Ocorre uma diminuição da massa muscular associada à idade, né, e com isso uma diminuição de força. Então, o conceito basicamente é diminuição de massa associada à diminuição de força muscular, que vai gerar um desequilíbrio e uma diminuição na qualidade de vida, principalmente dos indivíduos idosos. Agora, Alessandra, a gente sabe, né, apesar da sarcopenia não ser muito divulgada, ela é muito comum? É muito comum, principalmente com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da idade populacional, a maioria dos indivíduos, né, estão propensos e sujeitos a desenvolver uma sarcopenia. Principalmente aqueles que até 20 anos de idade não desenvolveram, não atingiram um pico de massa óssea adequada. Então, por isso que é muito importante na infância, na adolescência, a gente, preconizar o estímulo à atividade física justamente para isso, para a gente ter esse ganho, né, de massa óssea e massa muscular, para que ele não sofra as consequências disso no futuro, com as oscilações hormonais, né, própria da idade. Tá. Agora, Alessandra, qual que é a idade que normalmente a pessoa já começa a sentir esses efeitos? Então, a sarcopenia, a prevalência gira em torno de 13 a 25% em homens e de 12 a 19% nas mulheres. Geralmente, de 65 a 70 anos, 13 a 25% dos homens vão ter um quadro aí de sarcopenia e nessa mesma faixa etária as mulheres, né? E a partir de 80 anos, 50% da população está sujeita a desenvolver esse quadro, né? A ter esse diagnóstico de sarcopenia. Às vezes é um pouco subdiagnosticada porque não se procura um atendimento especializado para poder configurar esse diagnóstico, que é feito com a medição de força associada a essa diminuição de massa. Agora, além dessa perda de massa muscular, Alessandra, tem mais algum sintoma esse problema? Sim, porque associada a essa perda de massa muscular, ocorre um desequilíbrio, que é próprio desse, não vai ter uma estruturação, um arranjo ósseo. Então, com isso, essas pessoas estão mais propensas a desenvolver as quedas, as fraturas e as dores, tanto musculares quanto dores ósseas advindas dessa fraqueza, dessa fragilidade que vai ser instituída. E isso gera uma diminuição na qualidade de vida, um aumento das morbidades e um aumento significativo também de mortalidade. Porque associada às fraturas, a gente tem um índice muito aumentado aí de morbimortalidade populacional. Agora, Alessandra, além dessa perda, ela é igual para todas as pessoas, homens e mulheres, ou em algumas pessoas o ritmo pode ser mais acelerado, essa perda? Então, existem os fatores hormonais que aceleram esse quadro sarcopênico, né? Assim, a gente atribui isso tanto ao hormônio masculino, a testosterona, que é um ergogênico muito importante para estar formando a síntese proteica, formando a massa muscular. Então, da mesma forma que a mulher entra na menopausa e cursa com a diminuição, né, dos hormônios femininos, que é o estrogênio, a progesterona, e a gente vai sentir com a diminuição desses hormônios, o homem também tem a andropausa com a diminuição da testosterona,
que é um hormônio fundamental para a manutenção da massa óssea. Então, se a gente tem uma diminuição desse hormônio, a gente tem uma diminuição de perda, né? Tanto que é a linha base do tratamento de um paciente sarcopênico, porque está bem estabelecido, os estudos todos mostram que esses pacientes que têm essa diminuição de massa comprovada e fazem o uso da testosterona, passam a desenvolver um ganho de massa e melhorando a qualidade de vida. Entendi. Tá? Agora, Alessandra, nós temos uma pergunta do quadro. Vamos lá. Vamos ouvir a pergunta. A pessoa que toma anabolizante quando mais jovem pode sofrer algum tipo de consequência no futuro? Então, Alessandra, tem alguma relação o anabolizante com a perda ou não de massa muscular no futuro? O uso do anabolizante, né, assim, para pacientes que buscam um ganho de massa, uma melhora do corpo corporal, né, assim, principalmente voltado para as academias, a gente pode ter uma indução, por exemplo, de um hipogonadismo. O uso dela pode fazer um feedback negativo e aí isso surgir no organismo da gente como uma diminuição dessa testosterona. E pode haver uma diminuição dessa massa muscular se ele não tiver um estímulo, que seria, no caso, os exercícios de resistência, a musculação. Então, assim, mas não necessariamente um indivíduo que participou de um fisiculturismo ou que usou, por exemplo, um ciclo, né, unicamente, por exemplo, sofre uma consequência disso. Se a longo prazo, se for um estímulo contínuo, pode até surgir e ser consequência, por exemplo, desse hipogonadismo secundário. Mas não necessariamente tem aquela coisa, você usou, futuramente você vai sofrer. Isso é muito de cada organismo. Então, assim, é difícil a gente falar específico se poderia acontecer. Poderia acontecer, mas não necessariamente se vai acontecer em todos, né? Eu acho que a dúvida, de repente, assim, a pessoa usa o anabolizante para ganhar músculo, né? Isso, e aí depois tem que parar de tomar anabolizante, até porque às vezes nem consegue acompanhar com a atividade física. E o que acontece com o corpo? Mas depois, aí o né? uso desse anabolizante, ele necessita de um estímulo. Então não adianta também ele usar o anabolizante e não fazer a musculação, o exercício de resistência. Porque aí ele não vai ter um objetivo, né, assim, atingido, ele não vai ter o crescimento, a hipertrofia, que é o almejo, né, desses pacientes que usam. Então, assim, e a longo prazo, esse estímulo, se ele não tiver o estímulo contínuo também da atividade física, ele não tem ganho. Não vai adiantar. Não vai adiantar, né? Tanto que as pessoas que de repente param de usar, elas às vezes incham, têm retenção de líquido, ou engordam. A gente observa que é um aumento de peso não associado ao aumento de músculo. Então, por isso que precisa do estímulo de atividade física. E várias outras alterações que tem. Exatamente. Também, consequências disso, né, é um outro capítulo. Certo. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para Você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você, hoje conversando com a doutora Alessandra sobre sarcopenia. Agora, Alessandra, fala pra gente quais as consequências da sarcopenia, dessa perda muscular. Então, como é uma patologia que acontece, cursa com o envelhecimento, para o idoso isso, como eu falei, diminui a qualidade de vida para eles. Associada a essa diminuição de massa muscular, essa perda da força muscular, o idoso, por si só, ele já tem uma disfagia, uma dificuldade de alimentação. Então, essa sarcopenia vem muito associada à diminuição de ingesta de macronutrientes, eu estou falando principalmente em níveis proteicos. Então, como há uma diminuição de ingesta, principalmente dessa categoria de alimentos, acaba contribuindo também para ocasionar essa doença e também para aumentar o grau de sarcopenia. Né? Então, assim, pensando
que a gente pode esperar de um paciente sarcopênico e as consequências disso? Alterações de fragilidade óssea, a propensão, como eu já disse antes, a quedas, as fraturas, as alterações na qualidade de vida desses indivíduos, né? Assim, eu acho que está associado também a algumas outras doenças que são próprias da idade, do idoso. Eles sentem com a diminuição hormonal, que é própria da idade. E se ela chega numa certa idade, né, na idade mais adulta, com um corpo mais forte, isso tudo acaba tem benefício, que é como se fosse uma prevenção. Por isso é importante a gente incentivar a prática de atividade física até principalmente os 20 anos de idade, que é onde a gente faz o pico da massa óssea. Né? Aí ali a gente tem um estímulo ergogênico que vai fortalecer a musculatura e essa musculatura, por si só, vai ser o arcabouço esquelético nosso. Né? Vai acabar tendo esse fator protetor aí. Agora, a sarcopenia, Alessandra, tem alguma relação com outra doença? Sim, porque ela está intimamente, como eu já falei, ela tem influência hormonal, ela existe influência alimentar, né? Porque a gente precisa da proteína como fonte, né? Assim, de formação de massa muscular, como fonte de síntese proteica, mas também está muito relacionada com as interleucinas, né? Que são substâncias pró-inflamatórias que paralelamente estão associadas à aterosclerose, aos cânceres, né, as possibilidades de tumores, as doenças oftalmológicas que são muito comuns na idade avançada, né, na senilidade, como por exemplo catarata. Então tem uma relação direta, eu acredito que direta, porque com essas oscilações acaba que é uma alteração metabólica. Então assim, são patologias diferentes, mas que pode ter o mesmo pilar ali. E quando você fala de atividade física, Alessandra, você fala propriamente da musculação? Qualquer estímulo de atividade física, mas a musculação é o que dá pra gente, o exercício de resistência é que vai fortalecer principalmente as fibras, né? O exercício de resistência que vai estimular principalmente a síntese proteica. Então, assim, não só, mas principalmente. Sim. Tá? Agora, como é que é o tratamento, né? A pessoa chegou numa certa idade, ela já está sarcopênica, qual que é o tratamento dela? O tratamento, o que acontece? Como a gente já falou, o idoso ele já tem uma disfagia propriamente da idade, uma dificuldade de alimentação, uma inapetência, uma diminuição do apetite. Então, provavelmente, a gente não conseguiria o controle nutricional. Por exemplo, eu preciso de 1,5 a 2 miligramas por quilo de proteína por dia para ser o normal, né? Para a gente conseguir ter um equilíbrio. No idoso, de repente, principalmente no idoso, eu não conseguiria isso. Então é aí que entra o papel da nutrologia, que a gente suplementaria o que a gente não conseguiria atingir na alimentação saudável e adequada. Né? Então, a partir de suplementos, a gente conseguiria chegar naquela carga que a gente objetiva para estar suprindo esse nosso paciente. Além do controle nutricional, que eu acho que é importantíssimo, é importante estimular o exercício físico. Então, às vezes, a gente se depara com as pessoas que às vezes têm muitas limitações e uma certa resistência. Por exemplo, o meu pai, por exemplo, eu falo, pai, vamos fazer uma musculação. Para ele, que tem 73 anos, iniciar a fazer uma musculação, às vezes é uma coisa... Musculação é coisa de adolescente. E não, a gente tem que fazer com que eles entendam que é importante. Que por mais que a gente, né, assim, a gente precisou daquele pico de massa óssea até 20 anos de idade, mas se a gente hoje, aos 73, a gente começa a fazer, a gente vai evitar que haja essa progressão mais rápido. E, de repente, até uma estabilização do que ele conseguiu ao longo da vida. Então, com isso, a gente consegue uma proteção óssea. E aí melhora o estado sarcopênico, o risco de fraturas, de queda, que é associada à sarcopenia, a gente não pode esquecer da osteoporose, que é muito comum também em ambos os sexos. Que está muito relacionada. Muito relacionada, que a sarcopenia é a perda muscular, perda de força e perda de musculatura. E a osteoporose é a perda de massa óssea. As duas estão intimamente ligadas.
Então, uma ajuda a outra. Além da questão da proteína que a gente já falou, é muito importante o substrato de cálcio e vitamina D, que os estudos hoje em dia mostram. Se a gente tem um osso forte, acaba que a musculatura também fica estabilizada. E é causa e consequência. Musculatura protege osso, osso protege musculatura. Então, assim, a gente não pode pensar em sarcopenia sem estar associando aí a questão óssea também. Sandra, então, fazendo um apanhado geral do que foi dito aqui, a prevenção começa na adolescência? Eu acho que começa na infância, na adolescência, questão de hábito alimentar, o que a gente sempre bate em todos os programas. Eu acho que a nossa especialidade é uma coisa muito metabólica. Então, não existe a gente pensar em hormônio, em qualidade de vida, sem pensar em mudança de estilo de vida. Então, é a alimentação legal, é o exercício físico, que eu acho que deve ser uma prática diária, né? Da melhor forma, da melhor qualidade, tem que ser prazeroso para todo mundo, para que você tenha, né, colha bons frutos e evite, né, os problemas futuros. E a qualquer tempo, né, Alessandra? Mesmo e a qualquer tempo. Você não conseguiu fazer essa prevenção antes? Vamos fazer agora, porque a gente consegue evitar que piore, né? Eu acho que sempre está em tempo, sim. É só querer. Ok. Agradeço a sua participação. Muito obrigada mais uma vez. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para gente? Nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!